quando tudo parecia amor. Ela sentia que algo estava errado desde cedo naquele dia. Mesmo assim, decidiu ignorar essa sensação e seguir como se fosse só mais uma discussão comum. Na cabeça dela, brigas faziam parte de qualquer relacionamento. O que ela não sabia é que aquela seria a última vez que teria a chance de ir embora antes que tudo mudasse para sempre. No começo, ele parecia exatamente o tipo de pessoa que todo mundo sonha em encontrar. Atencioso, carinhoso, sempre dizendo que se importava e que só queria protegê-la do mundo. Os amigos diziam que ela tinha sorte por ter alguém tão presente ao lado dela. Ele ligava, mandava mensagens, perguntava se ela tinha chegado bem em casa. E, no início, ela achava bonito aquele cuidado exagerado. Parecia prova de amor, parecia atenção, parecia alguém que realmente se importava. Com o passar do tempo, aquele cuidado começou a mudar de tom. As perguntas deixaram de soar carinhosa e começaram a parecer cobranças disfarçadas. Quando ela demorava alguns minutos para responder, ele se irritava. Ela passou a sentir o coração acelerar sempre que via o nome dele aparecer no celular. Curtidas em redes sociais viravam motivo de discussão sem sentido. Ela tentava explicar, mas nada parecia suficiente para acalmar a desconfiança dele. Aos poucos, ela começou a mudar pequenas coisas da própria rotina. Não porque queria, mas porque achava que assim conseguiria evitar mais conflitos. Sem perceber, aquele relacionamento começou a moldar quem ela era. O espaço dela no mundo foi ficando menor, e a vida começou a girar em torno do humor dele. Quando o cuidado vira controle, ela deixou de usar roupas que gostava porque ele dizia que chamavam atenção demais. No começo, parecia um pedido bobo, mas logo virou regra não dita. Algumas amizades começaram a incomodá-lo, sem motivo claro. Para evitar discussões, ela foi se afastando dessas pessoas aos poucos. Responder mensagens rápido virou uma obrigação silenciosa. Qualquer atraso virava motivo para novas cobranças e desconfianças. Pequenas concessões foram se acumulando ao longo dos dias. O que antes parecia escolha, agora começava a parecer imposição. Ela passou a pensar 2 vezes antes de falar qualquer coisa. Começou a medir palavras, atitudes e até expressões para não provocar reações nele. O mundo dela foi ficando cada vez menor, sem que ela percebesse. O que antes era liberdade virou uma rotina cercada de medo e cautela. Nos dias em que ele estava bem, tudo parecia quase normal. Havia carinho, pedidos de desculpa e promessas de que tudo iria melhorar. Mas nos dias ruins, qualquer coisa virava motivo para explosões. Ela nunca sabia qual versão dele iria encontrar ao chegar em casa. Esse vai e vem emocional começou a confundir os sentimentos dela. Ela se agarrava aos dias bons para justificar os dias ruins. E assim, pouco a pouco, foi normalizando situações que nunca deveriam ser normais. Sem perceber, estava aprendendo a viver dentro de um relacionamento que machucava. Promessas, culpa e silêncio. Depois de cada discussão mais intensa, vinham os pedidos de desculpa. Ele dizia que tinha passado dos limites, que não queria machucá-la. Prometia que iria mudar, que aquilo nunca mais iria acontecer. Ela queria acreditar, porque acreditar parecia menos doloroso do que encarar a realidade. Ela se perguntava se talvez não estivesse exagerando. Talvez fosse só estresse, talvez fosse apenas um momento difícil para ele. Aos poucos, começou a se culpar pelas reações dele. Pensava que, se fosse mais paciente, as coisas poderiam ser diferentes. Em público, ele às vezes levantava o tom de voz. As pessoas olhavam, mas quase ninguém se envolvia. Ela sentia vergonha naquela situação. Não dele, mas de si mesma, por permitir que aquilo acontecesse. Em casa, o silêncio tomava conta depois das brigas. Ela chorava sozinha, tentando entender em que momento tudo tinha começado a dar errado. Mesmo assim, no dia seguinte, ela pedia desculpas para ele. Dizia que iria tentar ser mais compreensiva, mais paciente, mais cuidadosa. Foi nesse momento que algo dentro dela começou a se quebrar. Porque, no fundo, ela já sabia que aquilo não era amor. Mas admitir isso significava encarar o medo de ficar sozinha.
E esse medo parecia maior do que a coragem de ir embora. O dia em que tudo saiu do controle. Aquela noite parecia comum, como tantas outras que já tinham vivido. Uma discussão começou por um motivo pequeno, quase insignificante. No início, ela tentou manter a calma e evitar mais conflito. Mas o tom de voz dele começou a mudar de forma diferente. O olhar dele já não era o mesmo de antes. Havia algo ali que ela nunca tinha visto com tanta clareza. Pela primeira vez, ela sentiu medo de verdade. Não medo de terminar o relacionamento, mas medo pelo próprio corpo. O ambiente ficou pesado, difícil de respirar. Cada segundo parecia mais longo do que o anterior. Naquele momento, todos os sinais que ela tinha ignorado começaram a fazer sentido. As cobranças, o controle, o isolamento, as explosões repentinas. Tudo fazia parte de um padrão que agora se revelava com força total. Ela percebeu que aquilo não era um episódio isolado. Era a consequência de meses de comportamentos que ela tentou normalizar. Era o resultado de ter ignorado alertas que o corpo e a mente davam o tempo todo. Foi ali que ela entendeu, de forma dolorosa, que aquilo não era amor. Não era cuidado. Não era proteção. Não era preocupação. Era controle. Era perigo. A escolha de viver e recomeçar. Depois daquele dia, ela entendeu que precisava procurar ajuda. Mesmo com medo, sabia que não podia continuar vivendo daquela forma. Admitir o que estava acontecendo foi um passo difícil. Ela tinha medo de não acreditarem nela, de minimizarem a dor que sentia. Também teve medo de ser julgada por ter permanecido tanto tempo naquela situação. Como se a responsabilidade fosse dela por não ter ido embora antes. Recomeçar sozinha parecia assustador, mas permanecer ali parecia ainda mais perigoso. Aos poucos, ela foi encontrando apoio em pessoas que tinha se afastado. Reaprendeu que não precisava enfrentar tudo sozinha. Cada pequeno passo longe daquela relação era uma vitória silenciosa, mesmo quando o medo ainda insistia em aparecer. Ela começou a se reconectar consigo mesma, com coisas simples que tinha deixado de fazer, com sonhos que tinha guardado. A confiança foi sendo reconstruída, dia após dia. Não de forma rápida, mas de forma real. Hoje, ela entende que amor não machuca, não controla e não ameaça. Amor não diminui, não apaga e não aprisiona. E a história dela fica como um aviso para quem está ouvindo agora. Ignorar os sinais pode custar tudo, mas reconhecê-los a tempo pode salvar uma vida. Se você chegou até aqui, talvez essa história tenha te tocado de alguma forma. Se você já viveu algo parecido, ou conhece alguém que passou por isso, deixe um comentário aqui embaixo. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para não ignorar os sinais. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal para continuar recebendo histórias que podem salvar vidas.